Olá, meu nome é Matheus Rodrigues Ferreira e eu vou apresentar hoje meu projeto de pesquisa intitulado Eficiência e Transferência de Oxigênio em Reator com Biofilme em Membrana Aerada, Impacto de Aspectos Configuracionais e de Estratégias de Aeração, orientado pelo professor Tel do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica. Primeiramente, dando para começar, é importante contextualizar, o problema. O crescimento populacional global tem gerado um aumento significativo na quantidade de nutrientes que chegam até os corpos d'água, principalmente o nitrogênio. Dessa forma, esse excesso de nutrientes provoca a intensificação dos processos de eutrofização, ou seja, a proliferação excessiva de algas, o que reduz os níveis de oxigênio dissolvido, compromete a biodiversidade aquática e traz riscos à saúde. No cenário nacional, essa questão é ainda mais preocupante, porque, de acordo com o último relatório, apenas um pouco mais de 50% do esgoto gerado no Brasil foi tratado e a maioria desse esgoto não foi através de tecnologias que removem nitrogênio. Portanto, essa remoção de nitrogênio ela é essencial e é nesse contexto que tecnologias de tratamento como os reatores em biofilme e membrana aerada ganham relevância. Agora, trazendo a justificativa para o tema escolhido, atualmente, para remover nitrogênio do esgoto, o principal processo utilizado é o de lodo ativado, que está na imagem, porém ele apresenta duas grandes limitações, que seria o alto consumo energético por conta da aeração e uma elevada geração de lodo. Por outro lado, tecnologias alternativas vêm surgindo, como aquelas baseadas em processos com bactérias Anamox, que são essas vermelhinhas. E elas oferecem algumas vantagens. Elas demandam menor consumo energético e dispensam a adição de carbono orgânico externo e geram menos lodo. Nesse cenário, uma solução promissora que se destaca é o reator com biofilme em membrana aerada, que é o MABR, por conta dele conseguir conciliar as bactérias Anamox no processo de tratamento para a remoção de nitrogênio. Porém, ele apresenta ainda algumas dificuldades para ser empregado em escala real, que seriam o controle da comunidade microbiana e a dificuldade de manter níveis estáveis de oxigênio dissolvido dentro do biofilme. E é justamente nesse ponto que a pesquisa se concentra em entender como diferentes aspectos configuracionais e estratégias de aeração podem contornar essas dificuldades. Dessa forma, os objetivos dessa pesquisa então seria verificar o impacto de diferentes comprimentos e espessura das mangueiras de silicone que são utilizadas como difusor de ar no reator, elucidar a necessidade de linha de recirculação por meio de ensaios com e sem recirculação, estudar o impacto de diferentes estratégias de aeração intermitente, avaliar o efeito da pressão interna da membrana na difusão de oxigênio no meio líquido, investigar o efeito do desenvolvimento de biofilme e da atividade nitrificante na transferência de oxigênio. Para atingir esses objetivos, o projeto foi dividido em duas etapas de operação, onde a primeira etapa são apenas ensaios físico-químicos com o reator operando de forma abiótica, ou seja, sem bactérias, para determinar, através desse coeficiente KLA, a transferência de oxigênio dentro do reator. E a segunda etapa seria a operação do reator com meio sintético, ou seja, alimentando o reator para o crescimento de bactérias acontecer, visando o desenvolvimento desse biofilme com atividade nitrificante e verificação do KLA e o desempenho geral do reator. A determinação da KLA vai acontecer através do método dinâmico de absorção, onde primeiramente se remove completamente o oxigênio dissolvido da água de abastecimento e quando ele chegar a zero, ativa-se a aeração e monitora o crescimento de aldeia em função do tempo. A equação que descreve esse crescimento é essa aqui listada abaixo. Quanto aos resultados, eles ainda são parciais, por conta da pesquisa estar inserida no contexto de pré-mestrado, então os resultados ainda estão sendo obtidos, mas alguns estão na tabela ao lado, percebendo então que tanto o aumento da pressão quanto o maior comprimento da mangueira de silicone resultaram em maiores taxas de transferência de oxigênio e também que o efeito do comprimento foi mais expressivo que o da pressão, indicando também que a configuração mais longa associada a maior pressão tende a otimizar a transferência de oxigênio. As referências utilizadas nessa apresentação foram essas, e os agradecimentos ao CNPq pelo apoio financeiro na compra de alguns componentes do experimento. Obrigado.